24 de fevereiro de 1932, após intensa campanha nacional, as mulheres conquistaram oficialmente o direito a voto no Brasil. Hoje somos 52,5% do eleitorado brasileiro. Porém, o número de mulheres candidatas ainda é inferior à representatividade feminina da população. Em 2012, as candidatas para as eleições municipais foram 31,5% do total e em 2016 foram 31,9%. Nas eleições deste ano para prefeita, vice-prefeita ou vereadora, representamos apenas 33% do total de candidaturas. Em 2018, o número de mulheres na Câmara dos Deputados bateu recorde, mas atingiu apenas a marca de 15% entre 513 parlamentares. Em quase um século, pouca coisa mudou. As mulheres ainda não participam e não são representadas na política. No programa de hoje, vamos falar sobre mulheres na política. Ela é doutora em agronomia pela Universidade Federal de Goiás. É docente no curso de graduação em Engenharia Agrícola no Campus Anápolis da Universidade Estadual de Goiás. Membro do grupo de pesquisa CNPq SAMA, Solo, Água e Meio Ambiente. Atualmente está na coordenação executiva da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Estadual de Goiás. Eu converso agora com Sandra Máximo. Bem-vinda ao programa Mundo Mulher Insight. Muito obrigada, Luzilene, pelo convite. Eu fico muito feliz, né, pela lembrança aí do meu nome. Agradeço o carinho. Você gosta de política, Sandra? Você é uma mulher ativa, participativa na política? Eu não gostava. Eu tive que aprender a gostar. Eu aprendi a gostar porque eu entendi que eu precisava entender de política, né? A partir do momento que eu entendi que eu sou uma contribuinte, eu moro num estado estratégico em termos econômicos, pensando no agronegócio. Eu sou mãe, sou esposa de um servidor da área de segurança pública, sou professora no ensino superior no estado de Goiás, já há muitos anos, então, minimamente, eu me vi forçada a perceber que eu precisava entender de política, né? A entender o panorama político do meu país, do meu estado, do meu município, para poder compreender, vamos dizer assim, né, as diversas situações que me rodeiam no dia a dia, né, que me afetam diretamente ou indiretamente na minha rotina, nas minhas decisões, no meu planejamento. Então, eu entendi que eu precisava entender o mínimo possível de política para saber os meus direitos, os meus deveres e qual é o meu papel na sociedade. E a partir desse momento, eu aprendi a gostar de política. A partir do momento que eu entrei na universidade, foi meio tardio, né? Mas a partir do momento que eu ingressei na universidade pública, eu comecei a participar mais de discussões políticas. Eu fiz graduação, né, numa universidade, na UFG, e lá as questões políticas são muito fortes, né? Após a minha formatura, né, que aí eu ingressei no mercado de trabalho, e como eu brinquei com você, né, que eu passei a ser contribuinte, isso ficou mais forte, né? A questão de entender o que é que está acontecendo no país versus, né, a minha contribuição aí, né, o meu papel no mercado de trabalho, né, principalmente, que é bastante seletivo, né, em relação à mulher. Então, aí eu comecei a ter percepções de que o entendimento de política é, sim, importante e não é papo só de homem, não. Por que você acha que as mulheres
participam pouco da política. Qual que é a sua opinião? Existem várias razões. Não é só uma razão, né? Existem várias razões. Tem questões econômicas, tem questões sociais, tem a questão cultural, que impedem, vamos dizer assim, a participação efetiva da mulher na política, né? Eu vou lá desde a questão da colonização, o processo de colonização do nosso país. A sociedade ocidental, ela é fruto de uma tradição patriarcal, e no Brasil, somada a isso, a questão cultural, no Brasil ainda tem a questão da nossa jornada de trabalho, né? A jornada de trabalho, né, exercida pela mulher do final do século XX e o século XXI, é algo que tem tornado um grande obstáculo, vamos dizer assim, para a ascensão feminina na política, né? Que impede, né, implicitamente aí, vamos dizer assim, uma certa mobilidade social da mulher e, consequentemente, isso acaba atrapalhando a inserção, né, da mulher na política. A política tem sido assumida como algo bastante inacessível por boa parte das mulheres no país, devido a essa excessiva carga, vamos dizer assim, né, de deveres familiares, vamos falar rasgado, né, em relação aos filhos, família. Então, assim, isso, a gente sempre está na condição de mãe, de esposa, e fora, né, a questão da nossa jornada de trabalho, né, quem tem seus respectivos empregos aí. Então, nós temos uma carga, sim, muito grande, e isso é um impedimento, eu acredito, né, em relação à questão da nossa mobilidade social e, consequentemente, a nossa inserção política. Geralmente, a pessoa que ocupa a cadeira, ela acaba se respaldando em uma figura masculina para conseguir ser eleita. Então, aquela questão da identidade feminina, nesse processo de eleição, ela ainda é muito arraigada na figura masculina. E eu acredito que isso também, né, é uma razão da forte desigualdade aí da figura feminina na política brasileira. A participação da mulher na política hoje ainda é pouca devido ao incentivo à cultura educacional que ela recebeu lá atrás. Então, assim, mais uma vez, a gente percebe que todo esse problema que as mulheres enfrentam hoje, de desigualdade na nossa sociedade, se deve à questão cultural e educacional. Infelizmente, sim, reflete em todas as áreas das nossas vidas hoje. Li um texto de uma professora da UNB que fala, né, que essa subrepresentação feminina, ela é estrutural, né? Quando você olha a trajetória dos políticos, né, é frequente que o homem ele tenha sido nomeado para uma secretaria, né, que ele conseguiu ser eleito para prefeito, para deputado, para governador. E com as mulheres, esse elo ele é mais fraco. Essas indicações são menores, né? E aí é uma reação em cadeia. Eu penso assim, né? Então, já a questão do currículo mesmo, a formação. Então, assim, se a gente começar em loco, lá da base, lá do início, né, dos nossos filhos, dos nossos netos, a gente vai ter uma resposta mais positiva. A questão das ações afirmativas, né, que a gente fala, que é a questão das cotas, né, dos 30%, isso, isoladamente, eu penso que não funciona, né? Tem que existir aí mais ações satélites para alimentar esse sistema e ele poder funcionar efetivamente. As mulheres, elas já têm as suas atribuições natas. E hoje em dia, quando a gente está tentando essa equidade na nossa sociedade, o que acontece? A gente acumula mais tarefas. Então, assim, a política acaba sendo um adicional
nas atividades das mulheres, porque ela não vai deixar de ser mãe, ela não vai deixar de ser esposa, ela não vai deixar de cuidar da casa, ela não vai deixar de ser profissional e vai ser política. A decisão para a mulher nesse sentido é mais difícil, Sim. porque ela tem ali aquele vínculo já enraizado, tradicional, cultural, que ela cuida da família, e o homem, ele tem a liberdade de poder buscar outros caminhos, que a mulher está ali, firme e forte, segurando. Até os nossos momentos de lazer hoje, né? Eu tô falando para quem é mãe, né? É nos filhos. Sou convidada pelos meus alunos para um churrasco, eu brinco com eles. Tem espaço kids lá no churrasco? Então, isso não é no sentido, Luzilene, de reclamar. É assim, é uma opção minha, ser esposa, ser mãe, ser professora, né? Mas a gente observa, criticamente falando, que isso ainda é muito impositor, né? E essa questão de impor uma situação para nós, mulheres, ela é muito desconfortável. Falar que a gente aceita é muito complexo, né? Então, assim, por isso que eu reafirmo que a questão cultural e educacional, ela tem que ser mais libertadora para nós, no sentido, assim, de ter uma reflexão, a gente refletir mais, né, sobre a questão da mulher, já desde as fases iniciais das nossas crianças, né? A minha geração, eu falo isso porque vou fazer 42 anos, dia 13 de novembro. A minha geração, ela foi muito podada, né? E isso me atrapalhou muito em várias questões, né? Inclusive interpessoais, né? Então, assim, eu penso que nós temos um papel muito importante, essa geração agora, de nós, mães, né? Nós temos um papel muito importante agora nessa formação de educação mesmo dos nossos filhos, para ver se isso muda, porque ações isoladas não funcionarão. Quando você pensa em votar, o que é importante para você na escolha do seu candidato ou candidata, do seu representante? Analiso o histórico pessoal, profissional, ético, a postura ética, né? A forma como esse candidato ou essa candidata se relaciona na sua comunidade, principalmente fora do período eleitoral, não só no período eleitoral, né, mas fora do período eleitoral, o histórico político, afinidade de pensamento, o partido, a sigla, eu também analiso, propostas, gasto com campanha, eu investigo, eu tenho essa percepção, eu tenho essa preocupação. Sua atuação como professora do ensino superior, o que você percebe em relação aos seus alunos? Eles estão envolvidos, estão engajados, a consciência política deles está sendo trabalhada? Qual que é a sua avaliação aí dessa juventude? Tenho 13 anos de sala de aula no ensino superior. Eu notei que de 7 anos para cá a coisa mudou. Eu noto que estão mais assim politizados, estão mais informados. Aí tem uma série de questões, né? O advento da internet, né? As redes sociais, existe uma série de fatores que facilita isso, né? Na minha época, a internet era coisa da NASA, né? Mas hoje em dia não, hoje em dia o aluno ele tem acesso a várias informações, né? Aí cabe, né, a gente orientá-los em relação às fontes, né? Tem muita questão aí das fake news. A gente procura, né, assim, orientá-los, não no sentido de, vamos dizer, militância, né? Mas eu
particularmente, Sandra, né? Eu não no sentido de militância, mas no sentido assim de orientá-los a buscar melhor as informações e ter um olhar mais crítico e mais clínico em relação às questões políticas, sim. O que a gente pode fazer para melhorar a política no nosso país? Eu acho que nós temos que entender que somos protagonistas, né, das nossas ações e a gente tem que ter consciência dos direitos da nossa comunidade, compreender os problemas que nos afetam direto ou indiretamente, seja no âmbito pessoal, né, individual, coletivo, institucional, né? Somos todos seres políticos. Todas as nossas ações são políticas, né? Não adianta falar que está desanimado, porque aí a gente abre espaço para os animados cravarem bandeiras e agirem a seu bel prazer, né? Então, assim, o desânimo, ele acontece e é natural em vários aspectos, não só político, mas eu acho que a gente não pode alimentar esse desânimo. A gente tem que buscar, né, vamos dizer assim, o entendimento de que é necessário a gente entender de política, como eu falei no início, né, minimamente possível, a gente tem que entender, para a gente poder até fazer uma análise crítica, né, das nossas decisões, inclusive de voto. Eu votei certo? Na última eleição eu votei certo? Estou arrependido? Estou, né? A gente tem que ter essa autocrítica para não recorrer a erros. Porque ficar sentado em casa só reclamando, né, das ações, não adianta. Muitas vezes a gente critica os nossos gestores, os nossos representantes, e a gente não olha para nossa própria, para as nossas próprias ações, né? Eu tenho um papel também na sociedade. Não é só o político, eu não posso empurrar todas as responsabilidades para o Estado. Eu tenho o meu papel, né? Afinal de contas, por que que eu me formei? Para que que eu estudei? Por que que eu pago imposto? Né? Eu tenho o meu papel e eu tenho que entender que existe um direito individual e coletivo, né? Não é só eu pensar na responsabilidade do Estado. Então, pensar no coletivo e não somente em mim, né? Então, para a gente poder melhorar a política no Brasil, eu acho que é isso, a gente não pensar só nas responsabilidades dos nossos gestores, nós temos que pensar no nosso papel também como cidadão. Com certeza, assim a gente pode caminhar para um futuro melhor, né? Eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade, agradeço o espaço, né, para a gente poder ter esse tipo de diálogo, porque são diálogos assim que fortalecem a nossa ideia, a nossa causa e minimiza aí muitas das lacunas que existem em relação a várias reflexões em relação ao papel da mulher, não só na política, mas na sociedade. Ela é pós-doutora em Direito pela UNC, Universidade Nacional de Córdoba, Argentina. Professora titular do programa de mestrado em Direito do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unisal, de Lorena, São Paulo. E também nos cursos de graduação e pós-graduação em Direito e Formação Docente. Eu converso agora com Deise Rafaela da Silva. Professora Deise, bem-vinda ao nosso programa Mundo Mulher Insight. Obrigada, eu que agradeço o convite e é um prazer. Professora, vamos começar daquela introdução. O que é política? Explica para a gente o que significa política. Bom, o ser humano é um animal político, né? A partir do momento que você tem aí a relação social, o núcleo
inicial era a família, né? Eram pequenos grupos que não tinham essa configuração familiar em si, mas a partir do momento que houve uma organização, houve uma necessidade de se estabelecer regras, normas de convívio, sentido ético, né? Então, até a formação da cidade, dando saltos bem grandes na história, né? E aí surgiu a polis, que é a cidade, né? E para que a cidade exista e para que quem forma a cidade? Os cidadãos, né? Então, diante disso, a política é uma forma de se organizar, de se orientar e de se buscar o bem viver de forma justa, de forma solidária e de forma organizada. Para isso, nós temos, inclusive, em razão, né, dessas questões da ciência política, a formação do Estado, que é o governo, com os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Nós mulheres somos a maioria da população, a maioria de eleitoras, mas por que ainda há pouca representatividade da mulher na política? Ao longo da história, né, a história você pode estudá-la de várias formas. Uma delas, inclusive, né, essa questão do patriarcado e do matriarcado, existem 2 vertentes históricas, né? Inclusive, tem uma música muito linda da Elza Soares, intitulada Deus é Mulher, né? A ideia da força, da potência feminina, da importância de ser mulher ao longo da história foi se descaracterizando, desnaturando em razão da relação de poder e opressão dos homens, né? Eu não quero aqui, de forma alguma, generalizar, né, tratar aqui de uma batalha, de um campo de batalha entre homens e mulheres, não generalizando, mas existiu muito isso, não querendo considerar que isso é de todo o ser humano. Mas, ao longo dessa história toda, do percurso da humanidade, a mulher ela foi sendo até mesmo objetificada, né? Então, nós temos aí a perda desse valor da mulher enquanto pessoa, da mulher enquanto ser pensante, da mulher enquanto agente transformador, da mulher do mesmo nível que o homem, porque ambos são seres humanos, né? Então, essa questão de igualdade, posteriormente, né, dando um outro salto histórico, nós temos, a partir de 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o reconhecimento, de fato, de que homens e mulheres são iguais, né? E aí nós temos a evolução do direito, a evolução dos direitos, e nós temos a mulher hoje no século XXI, embora nós observemos aí pelos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo, que nós temos ainda muito a caminhar em relação ao respeito, ao reconhecimento e à não discriminação da mulher. Então, aí, diante disso que a senhora expôs para a gente agora, a gente vai caminhando na linha de raciocínio de que essa situação da desigualdade também na política entre homens e mulheres é uma questão cultural, educacional. A gente sempre diz, né, para quem estuda a questão de discriminação, preconceito, é cultural. Nenhum ser humano nasce discriminando, nenhum ser humano nasce com preconceito. Em relação à mulher na política, de fato, nós temos aí, ao longo da história, a mulher sempre foi conduzida, sempre foi deixada num ambiente do lar, da casa, né? Até mesmo muitos viram essa questão do meme, né? Bela, recatada e do lar, né? Essa questão de não ser um ambiente, o ambiente político não é um ambiente para a mulher transitar, né? Nós temos, inclusive, em tempos anteriores, a mulher que estivesse fora da sua casa depois das 10 horas da noite não era uma mulher moralmente respeitável, né? Então, a questão política não, essas discussões são para os homens, deixe que os homens se reúnam, deixe que os homens debatam, né? Então, essa questão da projeção política, o cenário foi eminentemente masculino. Tem suas origens, inclusive, né, na questão da própria filosofia, em que os filósofos se reuniam para discutir as questões de ética, as questões depois que foram determinantes para o direito, etc. Mas o campo da política sempre foi majoritariamente, ou até mesmo exclusivamente, dos homens.
Posteriormente, é que a mulher foi alcançando novos patamares ao longo da história, inclusive, primeiro, o direito de votar, posteriormente, o direito de ser candidata e de candidatar-se para os cargos eletivos. Na sua opinião, qual que é a importância das mulheres participarem da política? A mulher, assim como o homem, né, todo ser humano, precisa participar de algo que é comum do convívio, né? Se você está num ambiente social, se você convive numa sociedade, é importante que também participe dessa gestão. A participação política, fazer-se representar ou ser representante de um determinado grupo social é um exercício da própria cidadania, né? Mais do que o exercício do voto, ser uma pessoa dedicada à vida pública demonstra aí a preocupação com o bem comum, a preocupação com o outro, né? Porque, de fato, a natureza daquele que se candidata para um cargo eletivo, para a vida pública, é o bem comum. É algo que vai para além do indivíduo, é algo que vai para além do individual. Então, a participação da mulher na política, primeiro de tudo, é uma conquista. Segundo, lugar de mulher é onde ela quiser estar, e onde ela puder e se fizer representar. Então, independentemente de ser homem ou de ser mulher, a representação política ela está diretamente ligada no contexto do coletivo. E a mulher ela tem que estar em todos os ambientes, e a mulher, muitas vezes, né, ela se fez e faz representar com muita dignidade, com muita presteza e também com muita qualidade de trabalho. Como incentivar as mulheres a participarem da política? Primeiro de tudo, é uma questão de educação, né? Eu sempre digo que tem que ter uma educação para a cidadania, desde a mais tenra idade. Existem vários países do mundo que as crianças são ensinadas a entender, né, o que é ser cidadão, o sentido de estar num convívio social, da necessidade de partilhar algo que é comum, por exemplo, de respeitar o patrimônio público, de respeitar o espaço público, de entender o papel de cada ator social, seja pessoa no âmbito privado, seja pessoa no setor público, né? Então, quando nós falamos dessa educação para a cidadania, é que vai motivar ao longo do tempo a pessoa a se identificar e querer, né, desejar trabalhar em prol do bem comum, trabalhar no setor público por vias eletivas, por via das eleições, não só exercendo a cidadania pelo voto, mas também pelo ato de ser candidato, de ser eleito e de se fazer representar com dignidade, com moralidade, com ética, dentro da legalidade, sem a corrupção, com lisura e moralidade, o serviço público. Qual a sua avaliação da política no Brasil? O que a senhora pode dizer para a gente que tem vista aí para um futuro próximo? O Brasil é um país muito jovem, a democracia mais ainda, né? Nós temos aí 520 anos, a democracia brasileira restabelecida no período pós-ditadura tem aí seus 32 anos, né? A Constituição de 88 foi uma Constituição que foi muito elaborada, com muito cuidado, de modo a impedir que o sistema ditatorial se restabelecesse futuramente, né? Então, nós somos uma democracia muito jovem, evoluímos muito, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque existe um fenômeno mundial, inclusive, que tem aí intenções para desnaturar a democracia, né? Tem até um livro muito interessante de estudiosos de Harvard, que é Como morrem as democracias, como as democracias morrem. Então, a democracia morre na medida em que o cidadão desacredita desses direitos que ele tem, não se reconhece digno diante dos direitos humanos que tem e não se presta a fazer o seu papel de cidadão com e como deve ser, né? Então, a minha avaliação da política nacional é também de esperança, mas nós sabemos que tem muita coisa para melhorar. Primeiro, que nós temos um problema disseminado, maior que uma pandemia do setor público, que é a corrupção. Então, não é um privilégio ao revés só do Brasil,
mas nós temos aí um problema muito sério, né, que é a questão da falta de moralidade no uso das verbas públicas, no desvio de verbas, no sentido de apropriação privada daquilo que é público, né? Então, quem é o culpado disso, né? Por isso que se fala muito, e as pessoas às vezes não entendem, né, do votar corretamente. Votar corretamente o que é? Veja o histórico do candidato, veja qual é a história dele, e veja se de fato ele tem um comprometimento com o bem comum, e se ele tem uma conduta no modo de viver, de modo a não demonstrar futuramente que ele vai fazer mau uso das verbas públicas e vai agir com a imoralidade pública. A senhora tocou num ponto muito interessante, que é a questão da consciência política da nossa sociedade brasileira. O povo brasileiro anda desmotivado da política. Quando a gente fala em eleição, aí acaba que, infelizmente, né, algumas pessoas já não querem saber, já não querem ouvir, outras já não querem discutir, já tem aquela rejeição pelo assunto. Qual seria a sua dica para todas as pessoas que estão nos assistindo agora? Eu sempre digo que a área que você não se interessa tem quem se interesse, né? E o território que você não se apropria dele tem alguém que invada. Então, nós precisamos de pessoas do bem, nós precisamos de pessoas honestas que tenham a consciência e busquem, de fato, ser ativos dentro dessa questão da política, né? É muito comum mesmo as pessoas dizerem assim, não quero mais ouvir falar disso, eu não gosto mais de política, eu não quero, nossa, nem me venha com esse papo de política, mas não tem como. Se cada um de nós vivemos numa sociedade, não existe a possibilidade de negar-se a compreender a política, de negar-se de participar da política. Por quê? Se você dá as costas para isso, tem pessoas que vivem de má fé e se apropriam de tudo isso, né? Então, feliz é o povo que sabe o que é política, porque sabe como será conduzida as políticas públicas para garantir a concretização dos direitos delas. Quanto mais alheios, quanto mais ignorantes as pessoas forem, mais fácil é de conduzi-las como massa de manobra, mais fácil é ter um ambiente corrupto e muito mais fácil é você comandar um povo como se fosse gado, né? Então, o povo ignorante é conduzido. O povo que detém conhecimento, conhece o que é política e faz o exercício da cidadania, ele é um povo que tem todas as garantias de direitos e a primordial de todas, a liberdade. O conhecimento liberta. Se a pessoa se disponibiliza a conhecer, a lutar e a fazer no microcosmo dela, seja no ambiente da casa dela, da cidade dela, o melhor, nós vamos ter um mundo melhor. Isso não é utopia. Agora, a pessoa que é ignorante e quer permanecer na ignorância, ela não se prejudica a si mesma somente. Ela prejudica toda uma coletividade. A inanição dela causará prejuízos não só para ela, mas para toda a coletividade no qual ela pertence, porque ela não tem como dissociar a vida dela da vida em sociedade. Muito obrigada por sua participação aqui conosco, professora doutora Deise. Obrigada por participar aqui do Mundo Mulher Insight. Eu que agradeço, parabéns pela oportunidade de criar esse ambiente e desejo muito sucesso e continue aí, que o caminho é esse. Parabéns. Obrigada. Chegamos ao fim de mais um programa. Com as informações e opiniões das nossas entrevistadas de hoje, podemos refletir sobre a nossa contribuição para a política no nosso país e ainda mais ter ações direcionadas à defesa e necessidades das mulheres. Juntando forças e caminhando unidas, podemos diminuir os obstáculos e contribuir para que mais mulheres participem da política. Agradeço a todas vocês e aos homens que também estão nos acompanhando, nos seguindo nas redes sociais. Deixe aqui o seu comentário, a sua opinião. O nosso programa é feito por você e para você.
Venha viver seu mundo Mulher Inside. Tchau, tchau!